Bom, gente, mais uma vez estamos aqui com grande prazer para poder discutir um tema com vocês dentro daquele programa, né, do UNES, daquele grande pensamento do Grupo UNES, que é empoderar gente para transformar realidades. E hoje nós vamos discutir um assunto que muitos de nós já ouvimos falar sobre, mas muitas vezes não sabemos de verdade o que é. Nós vamos falar hoje sobre um pouco sobre inteligência emocional. E para discutir sobre esse tema, nós estamos aqui hoje com o Fernando Assi de Carvalho, graduado em administração pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em gestão executiva de negócios, especialista em controladoria e finanças e psicanalista clínico. Estamos também com Tom de Paula, sócio fundador da Merinhiri e também business designer do CESULEB, graduado em Publicidade e Propaganda no Grupo UNES, pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela USP e atua como facilitador de inovação e no marketing em ambas as empresas. Ricardo Moraes Pereira, advogado e professor universitário, mestre em Educação pela Universidade do Vale do Sapucaí, doutorando em Educação na Universidade Estácio de Sá, pró-reitor acadêmico do Grupo UNES. Sejam bem-vindos para esse nosso bate-papo aí. Afinal, gente, o que é inteligência emocional? Eu diria que inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de compreender, de perceber as emoções que ele sente, né? E mais do que isso, além de perceber, compreender como, né, agir diante das situações em que o sujeito vive, baseado na sua subjetividade, nas suas emoções, né? Parece meio óbvio, fala, uai, mas as emoções o ser humano sempre teve, por que isso agora, né? O que a gente sempre observa é que essa contemporaneidade que a gente vem vivendo, né, esses tempos atuais, aos poucos parece que vem diminuindo a nossa capacidade de sentir, né, de me acolher dentro dos meus sentimentos, dentro das minhas emoções, né? Então, eu diria, num sentido bem amplo e bem simples, que inteligência é a capacidade de eu identificar a emoção que eu sinto e regulá-la de alguma maneira, né? Então, por exemplo, QI, né? A tal da inteligência, não tem nada a ver com a inteligência emocional. QI está ligado à razão, né? A um método lógico de raciocínio, a uma inteligência formulada e calculada, né? Eu diria que a inteligência emocional ela vai muito além de uma compreensão racional sobre tudo. É mais uma compreensão emocional sobre a vida mesmo, né? Sobre as relações também, né? Sobre as relações entre a pessoa mesma com ela mesma e com as outras pessoas, né? Então, existem algumas definições que falam que é a somatória do conhecimento, né, da intrapessoal, que é o de dentro, e o relacionamento interpessoal também, que é como que eu consigo lidar com a diferença, como que eu consigo lidar com a opinião contrária. E essa questão que o Fernando falou é porque a gente dificilmente para hoje para tentar entender as nossas próprias emoções, né? A gente acaba vivendo muito no automático, está sempre cheio de coisa para fazer, né? A gente, antes de começar a gravar aqui, estava falando, tá correria e tudo mais, então tem muita coisa para fazer, pouco tempo para parar para a gente se entender mesmo. Né? E o interessante é uma coisa que o Fernando falou, né? Na inteligência, utilizando a inteligência emocional não significa que você não terá emoções, que você não estará ansioso, que você não estará triste, que você não estará com algum sentimento ruim, mas significa que você terá domínio sobre eles, né? É impossível a gente evitar certas emoções, né? A inteligência emocional ela vem para ajudar com que a gente consiga administrar essas emoções de uma maneira adequada, de modo que uma tristeza, uma ansiedade, ela não paralise a vida da gente. Mas então, esta inteligência emocional, ela é apreendida? Ou eu já trago em mim essa questão, né? Porque, de repente, é uma discussão assim, quando você vai fazer um teste de QI, né? A gente faz, quando vai fazer teste, lógico, leva várias coisas em consideração, sua lógica, a sua formação, N questões, né? Agora, essa questão da inteligência emocional, eu já trago comigo
ou eu a construo e aprendo a lidar com ela? Eu acho que as duas coisas, né? Que a gente vem com a formação, a bagagem do que a gente vê em casa, do que a gente vê na rua, então a nossa perspectiva de mundo, mas a partir do momento que a gente vai vivenciando novas experiências, experimentando novas situações que se deparam com a gente vai formando. E aí quando a gente faz isso de forma inconsciente, é um pouco mais difícil da gente encarar isso como inteligência emocional, mas a partir do momento que a gente percebe que é necessário se desenvolver essa parte, sentir as emoções, ter domínio sobre elas, como o Ricardo falou, é que a gente vai entendendo como evoluir. Dá sim para aprender, mas a gente tem que reconhecer essa necessidade primeiro. Não sei se vocês concordam. Sim, eu concordo muito que ela é aprendida, né? Quando a gente exemplifica o processo de aprendizado, né? Eu gosto de exemplificar o aprender a dirigir um carro, né? Um belo dia você não sabia dirigir um carro. E aí você foi lá e começou a fazer uma autoescola, um exercício bom, deixa eu ver como é que é esse negócio aí, né? Tem muita gente que abandona o aprendizado aí. Vai dar trabalho, eu vou ter que parar para pensar, eu vou ter que me questionar, eu vou ter que me enfrentar, né? E aí tem gente que abandona o aprendizado aí, mas tem gente que toca essa história para frente, né? E aí é um exercício de que eu vou aos poucos aprendendo como lidar com o carro, a direção, e depois eu saio dirigindo aí num processo automático. Eu coloco que o aprendizado da inteligência emocional está muito ligado a um processo de aprendizagem. Né? Um processo de que, bom, não é natural para mim agora falar sobre emoção, porque eu nunca parei para pensar sobre isso. Né? O mercado vende que a gente tem que ser feliz, né? Felicidade, né? Estamos em busca da felicidade. E aí quando eu estou triste, melancólico, não estou bem, eu não posso sentir isso. Né? Como se eu não pudesse sentir isso. Existe até uma cobrança de outro. Né? Por que você está assim? Por que você está assim? E tem uma coisa, né? Você citou o exemplo do carro e me veio muito à cabeça o seguinte. Até pouco tempo atrás nós tínhamos apenas carros com transmissão manual. Né? E hoje nós já temos carros com transmissão automática. E muitas pessoas, às vezes, elas não se adaptam e preferem o carro manual. Né? É engraçado isso. E eu acredito muito que a inteligência emocional não é algo estático. Eu não acho que é algo parado, é ao contrário, é movimento. Se a gente aprofundar no momento que nós estamos vivendo agora, as habilidades de inteligência emocional que nós tínhamos até março do ano passado são totalmente diferentes das que a gente está tendo que desenvolver agora, para lidar com esse momento de agora, de pandemia, de distanciamento social e tudo mais. Né? Então, eu acredito muito no que o Fernando falou, é algo que a gente vai desenvolvendo com o caminhar do tempo. Eu acho que nunca se discutiu tanto sobre a questão de sentimento, sobre a questão do ser humano, né, digamos assim. Tanto que você vê que de um tempo para cá fala-se muito em depressão. Né? Depressão, e aí você vê depressão em crianças, depressão em jovens, depressão em adultos, ou seja, independente de classe social, independente de idade, a gente vem escutando cada vez mais isso. Essa inteligência emocional, ela é impactada, digamos assim, com essa depressão, ou precisamos desenvolver a inteligência emocional para combater? Embora a gente também saiba que a depressão é uma questão física também, não é, né? Não é simplesmente só da cabeça. É uma doença, digamos assim, né, que a gente tem que encarar como isso. Mas como é que essa inteligência emocional pode ajudar na superação, por exemplo, de um processo depressivo? Bem pontuado sobre a depressão, né, ela se trata de uma enfermidade, né, de uma doença que é bastante complexa e que ela só pode ser tratada e cuidada por um médico, né? Mas, bom, vamos lá. A inteligência emocional envolve, como eu disse, a compreensão dos sentimentos, o meu entendimento de que eu não preciso ser feliz o tempo inteiro, de que terá momentos em que eu estarei mais frágil, mais debilitado, mais incapacitado de um enfrentamento das coisas. Né? Se eu acolho isso de alguma maneira, né, acolho o que eu quero dizer ok, está tudo bem, está tudo certo não ser feliz o tempo inteiro. Não é que vai evitar uma depressão, né? Não estou querendo afirmar isso. Mas sim, me capacita
num viver melhor em sociedade, me capacita num viver mais saudável, porque eu me acolho, né? Eu me entendo, eu me cuido, né, do meu campo emocional. E sim, a depressão com o campo emocional está intimamente ligado, né? Uma como resultado da fragilidade da outra, né? Mas sim, estão intimamente ligadas e que esse autocuidado, né, esse cuidar do campo emocional diz muito sobre isso. Eu acho que é bem complexo assim falar dessa questão, ainda mais não sendo especialista nem nada, mas eu acho que quando a gente trabalha a inteligência emocional, a gente estuda e vivencia ela, a gente está diretamente conectado com o autoconhecimento. Então a gente acaba percebendo as mudanças no nosso humor, nos nossos sentimentos, na nossa disposição, que tem um pouquinho de ligação, né, porque eu já estudei com depressão. Então isso tudo é alterado. Então acho que é mais fácil de você combater no sentido de entender que você precisa de ajuda profissional, porque sozinho você já não está conseguindo mais lidar com aquelas variações de humor, lidar com aquela falta de disposição, com aquela apatia. E eu acho que sempre existiu, a depressão ela sempre existiu dentro do nosso contexto como ser humano. Só que a gente aprendeu a identificar ela como depressão, acho que há muito pouco tempo. Era né? chamada de outras coisas. De outras coisas, exatamente, mas sempre existiu. Uma coisa interessante que o professor falou, e que também está na fala do Fernando, né, é o quanto a gente vê essa pressão da sociedade pela vida perfeita, né, pela felicidade constante, permanente e tudo mais. E esse sonho, né, que é impossível de se realizar, ninguém consegue ser feliz o tempo todo, ninguém consegue acertar o tempo todo, que acaba levando as pessoas à frustração. Então, quando a pessoa ela tem esse domínio, ela consegue compreender que em certos momentos ela não vai corresponder, que ela não vai atender o que as pessoas esperam dela e que está tudo bem, já é um grande passo e uma forma interessante de se utilizar a inteligência emocional. Mas vamos então, pegando um ganchinho numa discussão aí, e aí, Ricardo, você, né, atua e vocês também têm uma experiência, mas muito numa questão da educação, né? As escolas estão preparadas para isso, ou seja, para trabalhar essa questão emocional, da inteligência emocional, ou ela está muito mais voltada para uma questão da inteligência racional? Como é que vocês analisam isso? Bem, professor, eu acho que até pouco tempo atrás mal se falava de inteligência emocional nas escolas, seja no ensino superior ou no ensino básico. No entanto, o que a gente assiste, né, recentemente são crianças, inclusive, com dificuldades de aprendizado em decorrência de uma falta de controle emocional. Vão para uma prova, não conseguem fazer a prova porque, enfim, não conseguem escrever, né? A gente sabe que tem patologias também, né, específicas com relação a isso. Então, pouco se falava de inteligência emocional, porque na maioria das vezes era só uma tristeza ou uma frescura, né? Eu acho que as organizações, de modo geral, e aí a gente pode colocar a escola dentro desse mundo organizacional, né? Não colocava foco na emoção, no sentimento do outro. Não né? colocava ou não coloca? Aí que eu vou tentar colocar aqui uma construção do que a gente, inclusive o que a gente está fazendo aqui. Era algo secundário. Né? É um exercício disso. Sim. Né? Nós estamos aqui debatendo um assunto que talvez quem esteja nos escutando, quem esteja nos ouvindo, falou, olha, talvez seja o momento de implantar. Mas sim, muitas organizações já pararam para refletir sobre esse processo que a gente vem falando e sim, estão preocupadas, né? Porque já viram que as suas organizações são constituídas de gente. E gente é constituída de sentimentos e emoções, né? Não somos máquinas. Nunca fomos e nunca seremos máquinas, né? As crianças não são maquininhas de performance, de produção de conhecimento, né? Elas não aprendem num clique, né? As pessoas também não são, usando aquele velho jargão do Charlie Chaplin, apertador de parafuso lá, né? Essa história, a gente vê uma evolução muito grande nas organizações. Seria muito injusto eu dizer que as organizações não estão preocupadas com isso. Eu acredito que sim. Pode ser que muitas delas ainda não encontraram um caminho para que
dessem o verdadeiro valor a esse campo da inteligência emocional, né? E isso tem a questão também com a evolução de consciência da própria sociedade, assim. Agora acho que isso é um ponto mais importante, assim, mas antes realmente não era. Eu acho que além das escolas, assim, porque a escola é uma instituição, mas ela é formada por diretores, professores. Essas pessoas precisam se preocupar primeiro com a própria inteligência emocional para depois passar isso para os alunos, né? Porque é muito difícil um professor que ainda não está capacitado no sentido de estar bem consigo mesmo para passar, ele passar um conteúdo sobre isso para uma pessoa que ainda está em formação, né? Então, eu acho que nunca foi, porque ninguém parou para pensar nisso. Então, isso está começando agora e é o papel do professor puxar essa fila. Ele tem que ser esse cara que é o vanguardista, né? De fazer isso acontecer. Mas, primeiro, as pessoas precisam estar bem consigo mesmo para poder depois fazer isso para frente. Mas essa questão da inteligência emocional, por isso que eu acho importante debates como este, porque quantas vezes também a gente não vê assim, jornais, etc. Trabalhe sua inteligência emocional 2 dias. Em 2 dias você está... É uma questão complicada isso, né? É como se fosse um grande bazar onde eu vou trabalhar a inteligência em 2 dias e por isso essa discussão de um processo de construção, de um processo de repensar, né? Ou eu estou enganado nisso? Cursinho de 2 dias para inteligência emocional. Eu falo que quem convive comigo fala, gente, a vida não se resume a uma dicotomia simples entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. As relações humanas elas são muito mais complexas que qualquer classificação, né? E a gente tentar resumir o desenvolvimento da inteligência emocional a apenas uma atitude, ou um curso, ou um final de semana é muito pouco, né? As relações humanas elas não se resumem a um final de semana, elas são a vida toda, né? Elas acontecem a vida toda. Então, eu acredito muito, professor, que esse desenvolvimento, ele, embora a gente tenha muitas obras, hoje se tem aí os principais best-sellers no Brasil, hoje são de autoajuda, né? Muitos livros de autoajuda e tudo mais, mas a gente não pode acreditar que existe um salvador da pátria nisso, que um livro vai salvar uma pessoa simplesmente. Que uma perspectiva está correta também, só uma, né? Um autor está correto. Né? Eu entendo como uma construção. Né? Uma construção e uma reconstrução sempre, porque as percepções mudam ao longo do tempo, da nossa idade, da nossa maturidade, da nossa vivência, da nossa experiência. Então, talvez uma maneira que eu enxergasse um determinado emoção, um sentimento, ele vai amadurecendo e ali eu vou criando novas perspectivas. Né? Eu gosto de usar o exemplo de quem vai na academia, por exemplo. Né? Você não vai na academia um dia e sai de lá forte ou fit ou o que está na moda, qualquer coisa. Bom, é um exercício de ir todos os dias. Né? O ato eu brinco com o outro, é o ato de escovar dente. Se você escovar o dente um dia, não vai acontecer absolutamente nada. Mas o ato de escovar dente todos os dias vai te dar uma saúde bucal ao longo do tempo. Enfim... São uns exemplos, assim, um pouco simplistas. Que é bem legal também, que assim, você pode ler todos os livros sobre natação que existe, né? Mas se você não pular na piscina e começar a nadar todo dia, você não vai aprender a nadar. Então, realmente precisa ser prático. Mas eu acho que, assim, esses encontros, talvez eles não sirvam para aprender, mas eles podem ser um gatilho para mudança de comportamento, né? Porque o ser humano... Pelo menos para buscar algo mais. O ser humano, o adulto, né, ele aprende de 2 formas, ou por repetição ou por impacto emocional. Então, o impacto emocional ele serve, mas ele precisa ser mantido, porque pelo impacto emocional também não adianta, porque a pessoa pode voltar aos velhos hábitos e aí nada muda, né? Mas pode servir como um gatilho, mas não acredito que seja a solução, mas pode ser um impulsionador. E por incrível que pareça, nós estamos falando aqui que é importante, está nessa mesa de discussão aqui falando de inteligência emocional, mas quando a gente vai para o mundo do trabalho, para a própria educação, a gente vê que ainda é algo secundário, né? É algo que está em segundo plano. É foco em muito jornal, em muitas matérias e tudo mais, mas sempre algo secundário, né? Primeiro o conhecimento, primeiro a força do trabalho, a produtividade, depois a inteligência emocional. Então eu acho que talvez a gente precise alçar a inteligência emocional um patamar um pouquinho mais elevado nessas prioridades que nós elegemos. Eu acho que num gancho disso que você está falando, talvez quem esteja nos escutando, né? A gente está falando com pais, a gente está falando com mães, a gente está falando com professores, com líderes empresariais, com empresários, com pessoas, professores. Enfim, a gente está falando com pessoas que têm um certo poder na sua mão, né? Um certo poder de mudança, um certo poder de alteração dessas regras. Né? Então, bom, eu trabalho numa empresa que não está preocupada com inteligência emocional. Bom, mas precisa dar o primeiro passo.
Quem vai dar o primeiro passo sobre a inteligência emocional? Talvez eu que seja líder dessa empresa, né? Você que está escutando talvez seja um líder, né? Enfim, é com pequenos gestos, é com pequenos movimentos, é com refletir. Quem está assistindo isso aqui também não vai sair com uma inteligência emocional desenvolvida, né? Mas a gente está aqui plantando um empoderamento de gente exatamente para transformar realidades, né? O que é isso? Bom, estão plantando a sementinha talvez na ideia de alguém que fala, bom, eu já tinha parado para pensar que preocupar com o sentimento, com a emoção do outro, uma palavrinha muito em moda agora, né, que é a empatia, né, talvez seja interessante começar esse exercício. Começar, né, semear essa história. Nós vamos errar? Vamos. Vai derrapar esse projeto na escola, na empresa, em casa? Vai. Mas eu não posso, de alguma maneira, desistir dessa construção. Não pode deixar de fazer. Né? Né? Porque não estamos falando de 2 mais 2 igual a 4. A gente está falando de um campo muito maior e mais complexo. Principalmente no mundo, de uma transformação medonha como nós estamos hoje. Né? Exatamente. Gente, mais uma vez, toda vez quando vai chegando, você fala, nossa, ficaria mais temas e podemos discutir horas. Mas a gente tem que ir chegando ao fim aí. Então eu gostaria que cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem para aquele que nos ouve, aquela mensagem que você fala, pô, esse daqui eu gostaria que você lembrasse disso quando falasse de inteligência emocional. Acho que pode começar com você. Eu sempre falo sobre o autocuidado, né? O autocuidado é eu me acolher dentro das minhas emoções, eu prestar atenção, né, como que anda a minha vida, como pai, como mãe, como filho, como profissional, como professor, como o que quer que eu seja, né? E eu cuidar disso, cuidar da minha vida, cuidar da minha carreira, da minha trajetória, isso tudo são movimentos de autocuidado. Acho que a gente vem vivendo um momento de pandemia, e pandemia você já está cansado de saber o que você tem que fazer de autocuidado físico. Máscara, álcool gel, distanciamento, cuida da atividade física, preocupa com isso. Mas pouco se fala olha, não tem problema você ficar triste um dia, 2 dias. Se você ficar triste mais dias e estiver pesado, vá, procura ajuda, procura socorro. Não é nenhuma, né, não é feio, não é, né, não é covardia se sentir assim, né? A minha mensagem final é que o autocuidado é algo muito importante para o cenário que a gente vive. Autocuidado emocional, né, para que a gente consiga enfrentar esse mundo aí de uma maneira pelo menos saudável. Né? Legal. Puxar um gancho da penúltima fala do Fernando, né, sobre o exemplo, sobre a liderança. Então, acho que assim, tem o Rony Meisler, né, que é o CEO da Reserva, ele fala que o conselho é bom, mas o exemplo arrasta. Né? Então, os líderes aí que estão ouvindo a gente, vocês têm que dar o exemplo, né? Puxar essa fila sobre essa discussão, trazer isso realmente para um outro patamar. E falando de uma perspectiva geral, eu acredito que o foco, né, da inteligência emocional é a integralidade. Né? Você sentir que assim, não dá para você separar o tom profissional do tom pessoal, do tom namorado, marido, enfim. Todos são a mesma pessoa, então a gente tem que trabalhar essa integralidade, a pessoa que a gente é, o líder que a gente é, enfim, todas essas relações. Então, se conhecer é o principal ponto e fazer terapia também é bom. Bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Complementando a fala de vocês dois, falou do autocuidado, Tom falou da liderança, eu acho que eu deixo a palavra empatia e sensibilidade. Acho que até mais sensibilidade para a gente conseguir perceber as pessoas ao nosso redor, né? Porque em certas situações nós podemos ter uma inteligência emocional bem estabilizada, bem desenvolvida, já num nível bacana, mas pessoas que estão próximas de nós muitas vezes não têm e nós podemos ajudar. Então, que a gente tenha essa sensibilidade também de olhar ao redor, não somente no seio familiar, mas também no ambiente de trabalho, nas nossas relações do dia a dia, e que nós possamos auxiliar as pessoas a alcançar essa inteligência emocional, o equilíbrio. Muito bem, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, né, com a gente nessa prosa boa, como se diz. E a você que nos ouviu aí, vamos pensar um cadinho, né, como se diz aqui no interior, vamos pensar um cadinho para que a gente possa realmente nos conhecer e fazer desse mundo aqui um lugar cada vez melhor, onde a gente possa se sentir também cada vez melhor nele. Valeu? Valeu, gente. Até a próxima.